Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para poder discutir um outro assunto que me foi repassado aí pela Liga, né? E é de um tema realmente que eu gosto muito, uma vez que o meu doutorado ele foi realizado com com o tema em questão, que é a febre amarela. A febre amarela, ela é uma doença infecciosa não contagiosa, né? Uma vez que ela é transmitida por artrópodes, tá certo? Também hematófagos, que se mantém endêmica e exoótica nas florestas tropicais da América do Sul e África, causando periodicamente surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto em saúde pública. Ela é causada pelo vírus da febre amarela, sendo transmitida ao homem mediante a picada de insetos hematófagos da família Culicidae, em especial os insetos do gênero Aedes e Haemagogos, segundo o trabalho do professor Pedro Vasconcelos, publicado em 2013. Uma revisão, na verdade, muito clássica, né, e muito citada na literatura, que foi publicada na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. A febre amarela, ela tem uma grande importância do ponto de vista de saúde pública no mundo, uma vez que ela se constitui numa febre hemorrágica clássica, uma febre hemorrágica viral clássica, sendo uma das mais estudadas no mundo, né? E o seu impacto em saúde pública, ele começa desde a época das grandes navegações, uma vez que ela foi uma doença que foi trazida por escravos da África, né, até a América, e causou grandes surtos, vitimando grande quantidade de pessoas durante o processo de colonização do Novo Mundo. Né? Ela é conhecida como o grande flagelo da humanidade e foi responsável por diversas epidemias, né, ou surtos epidêmicos, né, levando à morte milhares de pessoas. Né? Inclusive, na própria história da febre amarela, né, na campanha que Oswaldo Cruz realizou no Rio de Janeiro, no combate à febre amarela no século passado, as próprias autoridades de saúde pública, à época, enfrentaram grande resistência da população, uma vez que na campanha de Oswaldo Cruz, uma das ações seria adentrar as casas e erradicar o foco de transmissão ou o foco de criadouro dos mosquitos, que era o responsável pela transmissão da doença. Isso causou uma grande resistência da sociedade à época, que nas outras pandemias, nas outras epidemias por doenças infecciosas, inclusive na atual, né, se assistiu ou se vê na sociedade como um todo, né, em alguns ramos da sociedade. No Brasil, no século XVII, ela foi responsável por várias epidemias urbanas, né, até o século XX. E no século XX, em 1932, foi descoberto o ciclo silvestre da doença. Até então, você tinha a ocorrência dessas epidemias, dessas pandemias relacionadas ao ciclo urbano, propriamente dito. Em 1932, o ciclo silvestre ele foi descrito, e é o que é mais importante até hoje, né, porque é o responsável pela manutenção da doença. Tá? Em 1937 se descobre a vacina, então é uma vacina relativamente antiga e eficaz até hoje. E em 1942, então, se declara a eliminação da febre amarela urbana no Brasil, com o último caso descrito no estado do Acre. A doença ela é causada por um vírus de RNA, um flavivírus, tá certo? Do gênero, da família Flaviviridae e do gênero Flavivírus. É um vírus de RNA que que apresenta, né, a presença de um envelope com bicamada lipoproteica, sensível a solventes lipídicos, detergentes iônicos e a tripsina. Esse vírus ele possui atividade de hemaglutinante ótima em pH 6,4 e temperatura de 37 graus Celsius. O tamanho da partícula ou do vírion é em torno de 40 a 45 nanômetros. E o genoma viral é constituído por RNA de fita simples, não segmentado e de polaridade positiva.
Na estrutura genômica do vírus da febre amarela, nós podemos encontrar proteínas estruturais e não estruturais, na qual se destaca a proteína C, PRM, NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4, NS4B e NS5. Cada uma delas com uma função específica no processo de replicação e, inclusive, no envolvimento da resposta imunológica do hospedeiro contra um determinado vírus. Aqui nós temos as principais proteínas que compõem, vamos dizer assim, a partícula da febre amarela, a descrição da proteína e as possíveis funções. Vamos chamar a atenção aqui para algumas apenas. A proteína E, por exemplo, é a maior proteína do envelope, muito condensada, é o antígeno inibidor da hemaglutinação. Dentre as possíveis funções, nós temos a montagem viral, o receptor de ligação, fusão com a membrana celular, é o maior antígeno viral, a aglutinina, e induz a formação de anticorpos inibidores, da hemaglutinação e neutralizantes. Tá? A proteína, por exemplo, NS1, é uma proteína que é associada à membrana. Ela forma dímeros, corresponde ao antígeno fixador do complemento, é responsável pela maturação da partícula viral e participa da indução de anticorpos protetores. A proteína NS5, altamente conservada, tem como função ser a polimerase viral e associada ao RNA viral e participa da replicação viral. Então, como ela é altamente conservada, ela é um alvo para o desenvolvimento de vacinas, um alvo mais ideal para o desenvolvimento de vacinas. Bom, como eu falei para vocês, a febre amarela ela é uma doença que tem um grande impacto em saúde pública. E vocês vão ver na patogenia da doença que, como ela é uma febre hemorrágica viral clássica, muitos dos mecanismos descritos para a doença em si, da febre amarela, eles se repetem também, tá? Na patogênese de outras doenças como dengue, chikungunya e a infecção pelo vírus Zika. Tá? A doença ela afeta cerca de 200 mil pessoas por ano no mundo e causa cerca de 30 mil mortes, de acordo com a OMS, a cada ano. Ela possui uma letalidade elevada, de cerca de 50%. Ela tem um elevado potencial epidêmico, sobretudo quando você tem alguns fatores associados à manutenção do ciclo da doença, que a gente vai ver posteriormente. Mas esses fatores associados à manutenção do ciclo enzootético, associado à baixa cobertura vacinal, uma vez que essa é uma doença passível de prevenção, uma vez que existe uma vacina eficaz. Ela possui um alto custo social e econômico em situações de surtos e epidemias. Vide o último surto, um dos maiores dos últimos anos, que ocorreu no Sudeste no ano de 2017, 2018, 2016, 2017 a 2018, tá? De febre amarela silvestre. Um dos grandes desafios do ponto de vista da epidemiologia e da manutenção da doença, do ponto de vista de saúde pública, é que o ciclo silvestre ele não é passível de eliminação. Então, os mosquitos presentes no ciclo silvestre, os artrópodes, lemagogos, e como ela se constitui numa doença de macacos e é impossível, basicamente, você vacinar os macacos, esse ciclo se mantém até hoje, na América do Sul e na África, tá certo? E responde pela causa dos casos de febre amarela registrados no Brasil. Tá? E além disso, apesar de existir uma vacina eficaz, eventos adversos graves pós-vacinais, provavelmente em virtude da resposta imunológica do hospedeiro ante o antígeno viral, eles têm sido descritos. O que nos leva ainda a inferir que a doença ela tem, na sua patogênese, um forte, como eu posso dizer, um forte componente imunopatológico, ou seja, o sistema imune, quando responde de maneira inadequada ao vírus, ele pode provocar lesões semelhantes à doença. No Brasil,
A ocorrência de suspeita de febre amarela deve ser notificada e investigada o mais rápido possível, pois se trata de uma doença grave e de notificação compulsória internacional, né? Todo o território brasileiro, atualmente, depois da epidemia que aconteceu em 2016 em diante, é área de recomendação da vacina contra a febre amarela. Antes, apenas algumas áreas eram recomendadas, principalmente a Amazônia. Entretanto, com a expansão observada dos casos de doença, né, dos últimos anos, muito em virtude dos impactos ambientais, da formação de corredores ecológicos, né, do reflorestamento, né, do grande crescimento desordenado das áreas urbanas e, claro, associado à baixa cobertura vacinal, se observou uma expansão da doença, né? A vacina, apesar de ser eficaz, ela é contraindicada para gestantes e lactantes. Caso o gestante tenha recebido a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso por 28 dias. E idosos com 60 anos ou mais só receberão a vacina apenas após a avaliação médica, uma vez que ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E que, em virtude da descrição desses efeitos adversos, nós devemos usá-la em alguns casos de maneira bem cuidadosa. Bom, no período de 2016 e 2017, até mais ou menos 2018, como eu falei para vocês, que foi a época da última epidemia de febre amarela no Brasil, a dispersão do vírus ela foi tanta que chegou à costa brasileira, na região do bioma da Mata Atlântica, onde você tinha várias espécies de macacos e de potenciais vetores silvestres, ocasionando uma mortandade de macacos muito grande, né? Inclusive, tribos ou famílias inteiras de macacos foram dizimadas pela ocorrência da doença, né? Entre julho de 2016, a junho de 2017, foram descritos cerca de 779 casos humanos da doença, com cerca de 260 óbitos, tá? No estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As epizootias, elas ocorreram e envolveram cerca de 2.054 mortes de macacos, né? Como eu falei para vocês, muitas dessas tribos e dessas famílias de macacos elas foram dizimadas pelo vírus, né? O que causou aí um grande impacto ambiental nessa região da Mata Atlântica. Vejam as áreas, né, de risco de transmissão da doença no mundo. Então você pode observar que ela é uma doença que ocorre principalmente na América do Sul e na África tropical, né? Entretanto, em virtude da expansão, né, ou das mudanças climáticas, né, das viagens, do grande deslocamento urbano que acontece atualmente, né, de maneira muito rápida, associado, né, à expansão de vetores, à distribuição de vetores e à infestação, né, de Aedes aegypti nos grandes centros urbanos, o risco de reurbanização dessa doença na América do Sul ele deve ser considerado. Na África, a forma urbana ainda acontece e é responsável por vários surtos que de vez em quando são descritos aí ou informados pela OMS, né? Vejam que quando se fala do ciclo, nós podemos identificar, dependendo do ciclo de transmissão da doença, dois tipos de febre amarela. A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. Vejam que na África, o ciclo ele se mantém de três formas, né? Você tem um ciclo silvestre, na qual a doença ela se constitui numa doença de macacos, tá certo? E é transmitido por vetores hematófagos do gênero Haemagogos, tá certo? E você tem um ciclo urbano, na qual a Aedes aegypti é o principal vetor, né? Na qual ela se constitui numa doença do homem. No ciclo silvestre, o homem ele pode ser atingido na medida em que ele invade essas florestas e se interpõe nesse ciclo, né, de transmissão viral da doença, tá? Entre o ciclo urbano na África e o ciclo silvestre, você tem um ciclo periurbano ou rural, que fica entre os dois ciclos, cujos vetores, alguns vetores, por exemplo, que já foram descritos aqui na América do Sul, né, como Sabete,
eles estão envolvidos nesses vetores, nesse ciclo periurbano, né? Que é descrito na África, mas que na América ele não tem assim, pelo menos até o momento, não tem grande importância, apesar de já terem sido descritos, o Evandro Chagas descreveu, a presença de vírus da febre amarela em amostras de sabetes, tá certo? Que justamente são mosquitos que têm esse hábito periurbano, né? Então, próximos aos grandes centros urbanos. Então, ele pode representar uma ponte entre o ciclo silvestre e o ciclo urbano da doença e ser responsável pela reurbanização da doença, caso haja uma perda de controle dessa vigilância. Nas Américas, olha, você pode ter dois ciclos principais. O ciclo silvestre, na qual você tem aqui principalmente os vetores hematófagos do gênero Aemagogos, e se constitui numa doença de macacos, tá certo? Na qual o homem ele se infecta à medida que ele invade essas matas, tá certo? E aí se interpõe nesse ciclo e acidentalmente é picado por esses hemagogos e adquire a doença, tá? E aí você tem um ciclo silvestre, na qual o agente, né, transmissor, né, o vetor transmissor é o mesmo da dengue, o Aedes aegypti, se constituído de doenças humanas. Lembrando que no Brasil, o último caso de febre amarela urbana foi descrito em 1942. A partir de então, não há descrição de casos de febre amarela urbana no Brasil. Tá? Vejam que há um desafio muito grande, né, do ponto de vista da vigilância da doença, uma vez que os grandes centros urbanos eles crescem para e passo ou ao lado de parques, né, ou de áreas de floresta que podem representar parques ambientais e que são o nicho onde se mantém esse ciclo silvestre, de forma que a vigilância e o controle de contingenciamento da doença deve ser constante, a fim de evitar sua reurbanização, que seria aí na verdade causa de um grande impacto, certamente com muita mortalidade, morbidade e mortalidade para a população. Tá? Vejam aqui, olha, novamente, na África você tem o ciclo silvestre, né? Ela se constitui na doença de macacos, onde os vetores também são diferentes, vejam, né? Na África você tem o Aedes africanus e o Aedes africanus como principal vetor que mantém aí esse ciclo enzooótico, esse ciclo silvestre na África, né? No ciclo periurbano, você tem o Aedes simpsoni, o Aedes taylori, o Aedes luteocephalus, né? Que são que mantém aí o ciclo da doença, né? No ambiente periurbano e no ambiente urbano do homem para o homem, tá certo? Através da transmissão pelo Aedes aegypti. Né? Nas Américas, você tem o ciclo silvestre, principalmente, ela se constitui numa doença de macacos, e você tem o Haemoglobus antinomes como principal, e o Sabetes chloropterus, tá certo? Nesse processo. Tá? E aqui o ciclo urbano, na qual temos o Aedes aegypti, o mesmo que transmite chikungunya, zika, né, e dengue, né, como principal vetor. Né? Dada a ocorrência desses vetores nos grandes centros urbanos, a reurbanização da febre amarela no Brasil, né, na América do Sul, ela é um fato, no Brasil principalmente, ela é um fato que é perfeitamente factível. Tá? A doença ela se mantém endêmica na região amazônica, na bacia amazônica, tá? Que é o foco natural da febre amarela e é onde surgem os ciclos enzooóticos ou zoonóticos do vírus a cada ano. Né? A partir então do surgimento do ciclo viral na Amazônia, ele segue através dos biomas do Cerrado e se espalha para outras regiões, né? Como por exemplo o Sudeste, tá? Ou dos biomas do Cerrado, chegando até os biomas da Mata Atlântica nas últimas epidemias. Então você tem dois perfis de doença. Um perfil endêmico, que
é controlado, né, desde 1937, com alta cobertura vacinal. A população que vive aqui, em geral, toda, ela é vacinada contra a doença. Tá? A população que mora nessa região é uma população mais esparsa. Tá? Normalmente, os casos ocorrem em áreas remotas. Tá? E tem um baixo potencial de disseminação, uma vez que você tem uma imunização da população alta, né? E os casos ocorrem mais esparsamente em virtude da densidade populacional da região amazônica ser menor. E aí você tem aqui uma região na qual nós podemos ter o perfil epidêmico, tá? Na qual a população ela é menos vacinada, ou ela foi vacinada mais recentemente. Você tem uma maior densidade populacional, principalmente aqui em São Paulo, que respondeu por grande parte das vítimas de febre amarela na última epidemia. Tá? Você tem um melhor acesso aos serviços de saúde, mas em virtude da densidade populacional, a baixa cobertura vacinal e essa região aqui também ser densamente povoada, né, grande parte dos estados ser densamente povoada pelo vetor da febre amarela urbana, o Aedes aegypti, né, ele tem um potencial de reurbanização muito grande, disseminação muito grande, na qual, em geral, você tem a ocorrência e o comprometimento de diversos pacientes, né, que é o chamado perfil epidêmico da doença. Tá? Vejam a série histórica, né, dos casos de febre amarela desde 1980 até junho de 1918. Vejam que a doença ela ocorre numa série histórica em períodos de acalmia intercalados por períodos de pico, né, que em geral duram de 5 a 10 anos. Né? E olha aqui, a última epidemia nós tivemos em torno de 3.026 casos, né? 3.020 casos, tá certo? Começou no ano de 2016 e se estendeu até o ano de 2018, que foi uma das maiores epidemias que ocorreu, né, nos últimos anos, e ocorreu nos estados do Sudeste, né? Principalmente atingindo aí até a região do litoral brasileiro, onde normalmente essa doença ela não é observada. No Brasil, no primeiro semestre de 2019, 1.281 casos humanos foram reportados, sendo confirmados 14 mortes. Tá? No Brasil, no segundo semestre de 2019 até janeiro de 2020, foram 327 casos humanos suspeitos. 277 foram descartados e 50 estão sob investigação. Tá? Então, essa aqui é a série histórica da doença, né, dos últimos 20, 30 anos. Né? Bom, vejam que a distribuição dessa doença ela vem aumentando, ela muda com o tempo. Olha, em 1997 você tinha essa área aqui que é representada, a área endêmica. Vejam que pega basicamente o bioma da Amazônia brasileiro e o bioma do Cerrado, né, grande parte do bioma do Cerrado, onde a doença ela ocorre de maneira endêmica. Tá? Vejam que em 2021 você tem uma área, de transição aqui, que é uma área que ocorre de forma esporádica a doença, em 1997, em vermelho, e essa área aqui era uma área livre, né, da doença. Vejam que essa área de transição se expandiu em 2021, tá certo? E a área livre ela diminuiu, tá? E em 2008, ou seja, 10 anos atrás, tá? Você tem uma área endêmica que se mantém, uma área de transição na qual a doença ocorre de forma epidêmica, né? Que aumenta, né? Uma área livre que se encolhe e uma área de risco potencial também que começa a aparecer. Né? E vejam que, nesse caso, você tem já o surgimento das doenças em macacos, né, principalmente, até o Rio Grande do Sul. Né? Então, você observa claramente uma expansão da distribuição dessa doença no Brasil. Né?
Vejam aqui, olha, a série histórica, né, da ocorrência, da emergência, da reemergência da febre amarela no ano de 2014, 2015, 2016 e 2017. Normalmente, a doença ela é mensurada, ou seja, os casos é mensurado do meio do ano de um ano até o meio do ano do outro ano, tá certo? Do ano seguinte. Então, aqui temos 2014, 2015, né? Então, aqui são os casos de ocorrência. Vejam que em 2015 e 2016 esses casos aumentam, tá? Em 2016 e 2017 há um aumento bastante grande, e aí uma maior concentração na região sudeste, e vejam que em 2018 na região sudeste a concentração é bem maior. Justamente numa área onde era considerada, a doença era uma área considerada livre da doença, e cuja cobertura vacinal era muito baixa. Tá? Como eu falei para vocês, o grande temor, né, no caso da doença, é o seu risco de reurbanização. Né? E o risco de reurbanização da doença, qualquer doença arboviral, ela depende de um contexto que inclui tanto o meio ambiente, quanto a biodiversidade, quanto o fator humano. Né? E aí eu posso dizer o seguinte: mudança climática influencia? Influencia. O aquecimento global tem mudado, pessoal, o comportamento de muitas doenças transmitidas por vetores, né? Aumentando a expansão, a distribuição dessas doenças para áreas onde elas não ocorriam antigamente. Tá? O crescimento populacional desordenado também é um outro fator associado às baixas condições de saneamento. Né? Saneamento básico é algo que é importantíssimo para o controle de qualquer doença, da maior parte das doenças infecciosas. Não só as doenças transmitidas por veiculação hídrica, né? Como as parasitoses, cólera, né? Como também as de transmissão vetorial, uma vez que o vetor da febre amarela urbana, ele se replica ou ele se procria em água parada. Tá certo? O surgimento de povoados, né, próximo aos centros urbanos, né, que faz com que, ou de área de florestamento próximo aos centros urbanos, que faz com que aquele ambiente silvestre ele se aproxima dos centros urbanos. E claro, a intensa migração ou movimento populacional. Daí, parte ou grande parte das doenças infecciosas, ela tem uma relação também com a migração, com os movimentos migratórios, com o movimento populacional entre o campo e a cidade, né? Levando para determinadas regiões doenças que eram eminentemente da área rural. Né? Então, todos esses fatores eles podem influenciar no comportamento e na distribuição. Né? E na distribuição e na provável reurbanização, né? Da doença. Tá certo? Da doença. Isso aqui é um desenho que foi feito para a África, né? Mas que vale também para o Brasil. Tá certo? Então, o risco de reurbanização é o grande temor para a febre amarela. Né? E esse risco de reurbanização tem três fatores principais. As áreas urbanas elas estão infestadas por Aedes aegypti, que mantém, por exemplo, outras doenças em curso, como, por exemplo, dengue, chikungunya e zika. Né? Os movimentos migratórios entre regiões onde ocorre a doença para regiões em que ela não ocorre, tá certo? E, claro, a cobertura vacinal, né? A baixa cobertura vacinal, né? Está associada à ocorrência ou à provável reurbanização dessa doença. Tá? Então, do ponto de vista da patogenia, aí vocês vão ver aqui que a febre amarela ela é muito parecida com a patogênese da dengue. Ela é uma doença hemorrágica, tá certo? O principal órgão acometido pela doença é o fígado. É um dos principais. Apesar de que você tem também predileção por rim, coração, mas o órgão-alvo é o fígado. Tanto que naqueles casos de São Paulo, eles tentaram salvar aqueles pacientes mais graves de febre amarela com um transplante de fígado. Tá certo? Entretanto, apesar do fígado ser o órgão-alvo, ele também se acesta ou está na intimidade de outros tecidos. E a lesão ela não se restringe só ao fígado. Você tem uma lesão vascular intensa, uma vasculopatia infecciosa que tem praticamente
a mesma fisiopatologia da observada por uma irmã, vamos dizer assim, uma prima ou irmã uma parente bem próxima da febre amarela, que é a dengue hemorrágica. Então ela é uma vasculopatia infecciosa, tá certo? Ela é uma vasculopatia infecciosa. Então o fígado, ele é afetado, mas entretanto há uma intensa alteração do leito vascular, daí você ter o sangramento, tá? Então, ela é uma doença que tem, como eu falei para vocês, tem um elevado potencial epidêmico, tem um alto custo social e econômico em situação de surtos e epidemias. O ciclo silvestre não é passível de eliminação e oferece o risco de reurbanização na medida em que esse ciclo está muito próximo dos grandes centros urbanos. E os eventos vacinais adversos pós-vacinais graves faz com que as autoridades de saúde pública tenham um pouco aí de receio de indicar ou de fazer a vacinação em massa. Tá? Bom, quando se fala dos mecanismos de lesão celular associada à febre amarela, o principal órgão comprometido, tá certo? Como eu falei para vocês, é o fígado, tá? É o fígado, tá certo? É o fígado. Tá? O fígado é o principal órgão comprometido. É uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, evolui com intenso comprometimento vascular e fígado. Então, quais são os dois tecidos aí que são os órgãos-alvo? Vaso e fígado, assim como na dengue. Tá? É um flavivírus de RNA, tá? Que é chamado de vírus da febre amarela. Tá? Na clínica, você tem a hemorragia, basicamente ela é caracterizada por hemorragia, icterícia e insuficiência renal aguda, uma vez que você também tem um comprometimento renal que é secundário ao comprometimento vascular. Como na dengue, esse aqui é um gráfico do trabalho do Dr. Pedro Vasconcelos, publicado naquela revista que eu falei para vocês lá anteriormente, em 2003, que mostra que a grande maioria dos pacientes ele é assintomático, como toda doença infecciosa, como a maior parte das doenças infecciosas. A grande maioria é assintomático. O sistema imunológico observa, reconhece e elimina antes de causar qualquer sintoma. Tá? De 20% a 30%, os pacientes vão apresentar febre. De 10% a 20%, febre com icterícia. E apenas uma pequena percentagem, tá, é constituída por pacientes que evoluem para a morte, né, que vão apresentar chamado quadro hemorrágico. Né? Então você vê aqui, olha, no dia 0, o mosquito, né, no caso o artrópode, ele injeta ou ele inocula o vírus, que é muito parecido com a dengue, que é apresentado e processado pelas células dendríticas. Essas células dendríticas, então, ela cai na corrente sanguínea e segue para os linfonodos, onde vai haver o desencadeamento de uma resposta imunológica. Né? Basicamente, uma resposta imune de perfil TH1, com liberação de TNF-alfa e beta e L2. Né? E a participação de linfócitos TCD4 citolíticos. Esse vírus, então, ele se dispersa por todos os órgãos que têm importância na doença. Então, ele tem no coração, você vai encontrar vírus no rim, você vai encontrar um dano microvascular provocado pela tempestade de citocinas, você vai encontrar principalmente o vírus no fígado. No fígado, ele vai provocar uma doença necroinflamatória, constituída por esteatose, apoptose frequente dos hepatócitos, tá certo? E necrose em segundo plano, ou seja, apoptose principalmente e depois a necrose, tá? E a lesão mediozonal, ela é característica, ou seja, você tem aí uma grande semelhança com a dengue. Só que as lesões na febre amarela, elas são bem mais intensas que a lesão na dengue, tá? Na dengue hemorrágica. Tá certo? E a necrose mediozonal e os quadros hemorrágicos são bem mais frequentes quando observados no fígado. Vejam que o endotélio é um dos principais órgãos ou tecidos que é comprometido na vigência da infecção, tá? Levando a uma hipóxia de baixo fluxo, tá certo? Que contribui também, junto com o tropismo viral, para essa lesão mediozonal.
Ok? Olha, na histopatologia você vai ter uma lesão mediozonal preferencial, tá aqui, mostrada aqui, tá certo? Você vai ter esteatose macro e microgoticular, que é o acúmulo de gordura no interior do hepatócito. Olha aqui, ó, esses vacúolos claros, tá? E às vezes o hepatócito ele assume esse aspecto semelhante à mórula, que é moruliforme, que é observado em outra doença, que é a doença de Lábrea, né? A hepatite de Lábrea, que é a hepatite delta, né? Olha, a apoptose, né? A necrose, você vai observar em segundo, a segunda mecanismo de morte mais intenso, tá? E frequentes corpos apoptóticos que são representados por esses corpos acidofílicos, que nós chamamos classicamente na patologia de corpúsculo de Cálcima rocha-lima, que é patognomônico da febre amarela e da dengue hemorrágica. Os quadros hemorrágicos eles são frequentes, tá certo? E a esteatose também é associada à tumefação celular, ela é frequente. Outros mecanismos de morte celular se observa, mas em menor intensidade e só são identificados através de imunistoquímica, que é a necroptose, que é a necrose programada, e a piroptose, que é uma morte celular associada à inflamação aguda. Tá? Vejam que essa lesão mediozonal, ela basicamente está dentro o que demonstra essa lesão mediozonal, tá certo? Essa lesão mediozonal é uma lesão, o impacto, né, da lesão mediozonal ela é secundária ao aumento da permeabilidade vascular em virtude da tempestade de citocinas que eu já falei para vocês na aula de dengue, né? Esse processo inflamatório ele é muito parecido com o da dengue, que vai levar a uma alteração da permeabilidade vascular, com perda de plasma e sangue e os fenômenos hemorrágicos, quando associados a queda da produção de plaquetas pela medula óssea, queda da produção de fatores de coagulação pelo fígado, que está muito lesionado, né? E que contribui, então, para os fenômenos hemorrágicos. Vejam que essa lesão mediozonal, ela não é uma característica eminentemente só da dengue, né? Então, é também uma característica do Zika, uma característica do chikungunya, tá certo? Ou seja, de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, tá certo? Bom, vejam que após a entrada do vírus, né, inoculado na pele, né, ele se replica no interior das células dendríticas e ao nível do linfonodo começa então o desencadeamento de uma resposta inflamatória, tá? De uma resposta inflamatória, uma resposta pró-inflamatória, tá certo? Com liberação de uma série de fatores pró-inflamatórios que vão constituir uma doença ou um quadro inflamatório sistêmico com uma tempestade de citocinas que vai levar à alteração do leito vascular, à vasculopatia, né? Aquilo que nós já falamos, né, da resposta inflamatória, né, como um substrato para a patogenia dessa doença, tá certo? Das febres hemorrágicas de uma maneira geral. Então você tem aqui, ó, liberação de L6 e TGF-beta, liberação de L6, L10 e L1-beta, TNF-alfa, interferon-gama, radicais reativos de oxigênio, TNF-alfa, tudo isso causando lesão vascular ou alteração do leito vascular com perda de plasma e perda de sangue. Tudo isso associado a um quadro que, em virtude da alteração da medula óssea, em virtude da alteração também observada no fígado, nós temos um quadro associado a essa vasculopatia, um quadro de trombocitopenia, disfunção plaquetária, deficiência de protrombina e plasminogênio, que vai, então, montar todo esse quadro, né, que vai predispor a hemorragia nos pacientes. Tá? Essa figura vocês lembram da aula de dengue, né? Ou seja, ela é uma vasculopatia infecciosa, assim como a dengue tá certo?
Lembra que o endotélio é a primeira barreira que está entre o sangue e os tecidos, tá certo? O endotélio ativado, ele quebra a sua barreira, ele é crucial na inflamação, na agregação plaquetária, é envolvido na alteração da permeabilidade, no recrutamento e adesão dos leucócitos, tá? Essas células endoteliais, elas possuem uma diversidade funcional dependente de sua localização e da necessidade fisiológica. Vejam que o endotélio normal ele tem uma multifuncionalidade, né? Tem efeito anticoagulante, anti-inflamatória, antitrombótica, homeostase e controla a permeabilidade. Uma vez que há quebra dessa normalidade por ação de citocinas liberadas em grande quantidade, então você tem aí uma série de alterações que podem representar o que nós chamamos dessa doença inflamatória, desse contexto ou desse substrato inflamatório sistêmico, que vai ser responsável pela vasculopatia observada também na febre amarela. Isso soa bem para vocês quando se fala, por exemplo, de Covid-19 ou de outras doenças como sepse, né, na qual a alteração vascular ela é muito importante. Tá? Isso aqui vocês já viram, né? Quando a gente viu dengue, né? Então, o vírus ele tem predileção também pelas células endoteliais e ele faz com que ocorra diminuição da expressão das moléculas de adesão entre as células endoteliais, tá certo? Com aumento da permeabilidade, a expressão interna do NF-κB, que leva ao aumento, a liberação por parte das células endoteliais de citocinas pró-inflamatórias como IL-6 e IL-8, tá certo? Bem como a expressão de receptores como o ICAM e o VCAM, tá? Tudo isso provocando um aumento da permeabilidade, tá certo? Isso é importante. É o mesmo mecanismo observado por vírus, quase o mesmo mecanismo observado para a dengue, né? Por outro lado também, você tem a própria resposta inflamatória, ela pode induzir a apoptose das células endoteliais, também diminuição das moléculas de adesão com perda de plasma e sangue, tá certo? Aumento da permeabilidade, tá certo? A liberação aqui, olha pessoal, de citocinas pró-inflamatórias, tá? E, claro, a expressão aumentada de ligantes, né, de leucócitos. Principalmente por citocina liberada pela resposta inflamatória como TNF-alfa. Tá? Bom, isso aí é a patogenia. Quando se fala da inflamação, né, da patogenia do endotélio, quando se fala da inflamação, o que nós vamos observar no espaço porta? Também um infiltrado inflamatório de linfomononucleares que é discreto ou moderado e desproporcional ao grau de comprometimento do hepatócito. Então tá aqui, ó. E vejam que o endotélio, olha, desse espaço porta, ele está alterado, né? Ele está alterado. Então esse endotélio alterado, ele é muito importante nesse processo, né? No conhecimento do processo da patogenia, da patogênese da febre amarela, né? Olha, essa resposta inflamatória ela é constituída também por células NK, que são células assassinas naturais, células apresentadoras de antígenos, os próprios macrófagos estão ativados, né? Linfócitos B ativados, células TCD4 e TCD8 ativadas. Então você tem principalmente uma resposta inflamatória mediada por linfócitos TCD4. TCD4, tá? Citotóxico, tá? Dentre as citocinas, nós temos principalmente citocinas de perfil TH1, como o TNF-alfa, que é importantíssimo na vasculopatia, o interferon gama e o TGF-beta, que não é uma citocina de perfil TH1, mas está presente, mas ela é uma forte indutora de apoptose. E aqui, olha, as frequentes apoptoses que se observa no fígado amarílico. Então, o principal mecanismo de morte celular observada no fígado e também em outros órgãos, como por exemplo rim, né, e coração, é a apoptose, né, pelo menos na febre amarela, né? Essa resposta inflamatória, ela pode ser uma resposta inflamatória mediada por linfócitos T citotóxicos ou células NK,
O linfócito T citotóxico, então, ele se liga ao receptor de superfície do hepatócito associado ao HLA, uma vez que o hepatócito, ao ser parasitado pelo vírus, o MHC ele processa e apresenta um antígeno, o linfócito T ativado, então vai, se liga e induz lise desse hepatócito. Tá? Mesma coisa acontece com as células NK ligadas ao receptor de MHC de classe 1 ou 2. Vejam que as citocinas pró-inflamatórias elas vão alterar a célula endotelial, tá certo? E aqui a principal célula apresentadora de antígeno no fígado é a célula de Kupfer, que é o macrófago do fígado, né? Então a célula de Kupfer, então, recebe, processa e apresenta o antígeno para o linfócitos T naive, que vai fazer com que haja a expansão de linfócito B com produção de anticorpos específicos e aí imunidade, e também a expansão de linfócitos T citotóxicos que vão se ligar aos hepatócitos infectados, eliminando esses hepatócitos, induzindo neles seja necrose, seja apoptose. Tá? Vejam que essa célula apresentadora de antígeno, então, ele se liga à célula TCD4, ativando a célula TCD4, que é a principal célula que é ativada nesse processo, através do MHC de classe 2, que se liga ao receptor de linfócito T, de célula T. Né? E também essa célula a célula-alvo, né, parasitada, a célula-alvo com o vírus, ele vai apresentar o antígeno viral através do MHC de classe 1, o linfócito T citolítico já ativado pelo TCD4, então se liga e induz apoptose ou necrose lítica dessa célula-alvo infectada. Ok? Vejam aqui, olha, essa relação entre resposta imune humoral e resposta imune celular. O macrófago é a célula apresentadora de antígeno, que ativa o linfócito T CD4, tá? Que ativa um braço de linfócito T citotóxico, tá? Do linfócito T citotóxico, que vai mirar na célula infectada, né? E eliminar a célula infectada. E, por outro lado, também ele pode ativar o linfócito TCD4, que vai ativar os linfócitos B, que vão produzir anticorpos específicos contra o vírus da febre amarela. Então, essa é a imunopatogênese básica, né, da doença. Né? Por outro lado, essa própria célula TCD8, o linfócito T citotóxico, ele pode induzir tanto lise, como ele pode induzir também a apoptose das células-alvo infectadas, uma vez que ele pode se ligar também a receptores como FAS, ou pode liberar TNF-alfa, que vai se ligar ao receptor de TNF, ou outros receptores de indução de apoptose. E aí também pode induzir lise dessa célula infectada através de mecanismos mediados por granzima, A, granzima B e perfurina. Então, a perfurina perfura, e então ocorre a entrada da granzima que promove a lise da célula-alvo. E assim, então, você tem um mecanismo imunopatológico induzido, tá certo? Induzindo aqui a lesão da célula-alvo no fígado. Aqui, olha, é um padrão geral do que se observa. Esse aqui é um artigo que eu publiquei da minha tese de doutorado, ainda na época, né, um tempo atrás, que fala da imunopatologia geral. Então, você tem o vírus da febre amarela, que é processado e apresentado, né? E aí você tem, então, a ativação de células TCD4, né? Ativação de linfócitos B com produção de anticorpos. Essa célula TCD4, então, vai ativar células T citolíticas, que vão induzir apoptose ou necrose lítica dos hepatócitos. A própria célula de Kupfer, também, uma vez ativada, né, processada e apresentada também o antígeno pela célula de Kupfer, ele pode também induzir, né, necrose e apoptose dessas células. E, por outro lado, a imunidade inata aqui, olha, pessoal, que pode induzir a apoptose das células infectadas através do MHC de classe 1. Tá? Bom, então, resumindo a questão da patogênese, então você tem uma lesão mediastinal preferencial provocada por uma hipóxia de baixo fluxo em virtude da lesão vascular. A morte preferencial do hepatócito na febre amarela é por apoptose. A indução da apoptose ela se ocorre principalmente por duas citocinas como TNF-alfa e TGF-beta.
Na resposta inflamatória ocorre um predomínio de células TCD4, célula de Kupfer e citocina de perfil TH1, como TNF-alfa e interferon gama, e a escassa inflamação que se observa associada à grande lesão em virtude basicamente do principal componente celular que morre os hepatócitos, da qual os hepatócitos são eliminados, ser a apoptose, que não induz inflamação, e também a alta expressão de TGF-beta, que é um forte indutor de apoptose, mas também uma citocina imunossupressora. Bom, em relação ao quadro clínico, pessoal, então a doença ela pode ser assintomática, na maior parte das vezes, então ela pode ser leve, moderada, grave ou aquela forma maligna, que é a forma mais grave, da qual nós vimos esse material aí, tudo de pacientes com forma maligna, uma vez que tu não pode biopsiar esse paciente, porque ele já tem distúrbio de coagulação. Né? Então você tem leve ou moderada, então você tem aqui, olha, sinais e sintomas, é a febre, cefaleia, mialgias, náuseas, né? A icterícia ela pode estar ausente ou pode ser uma icterícia leve. Laboratorialmente, que a gente vai observar plaquetopenia, elevação moderada das transaminases, bilirrubinas elas podem estar normais ou discretamente elevadas, com predomínio da bilirrubina direta. Tá? Grave, nas formas graves da doença, você vai ter todos esses sintomas anteriores, mais icterícia intensa, manifestações hemorrágicas, manifestações que já te indicam uma insuficiência renal aguda, como, por exemplo, a oligúria e até a perda da consciência. Então, você vai ter aqui uma plaquetopenia intensa, o aumento da creatinina e a elevação importante das transaminases. E nas formas malignas, você vai ter todos os sintomas anteriores, tá? Intensificados. E você vai ter, laboratorialmente falando, sinais de coagulação intravascular disseminada. Né? Essa coagulação intravascular disseminada que ocorre pela vasculopatia intensa, pela perda de fatores procoagulantes, enfim. Daí, você pode observar que o paciente já apresenta alteração do fator de coagulação desde o início da doença. Então, a própria biópsia hepática, ela é contraindicada, você não pode biopsiar. Então, esse material que nós vimos anteriormente são materiais de pacientes que foram a óbito, ou seja, aqueles que apresentaram aquela última forma, aquela forma mais maligna da doença, né, que é uma minoria quando comparada ao universo de infectados, apesar da doença ela ter uma mortalidade próxima de 50%. Tá? Nessa evolução clínica, em geral, o paciente ele apresenta 3 fases. Isso é bem importante, que também é observado lá na dengue. A primeira fase é uma fase de infecção, que se caracteriza por aquela febre, mal-estar, mialgia, né, que dura de 3 a 4 dias. Após isso, ele entra numa segunda fase, que é uma fase de remissão, na qual ele apresenta melhora do quadro. Né? Parece que há uma melhora do quadro, né, que é uma fase de 48 horas, 2 dias. Após então, essas 48 horas, então ele apresenta a terceira fase nas formas graves, que é a fase de intoxicação, né? De 7 a 10 dias, na qual ele vai evoluir com aqueles quadros hemorrágicos intensos, perda de consciência, coagulação intravascular disseminada, insuficiência renal aguda, lesão hepática intensa, né? Taquicardia, enfim, uma série de sinais e sintomas que caracterizam a forma grave da doença. Tá? Qual é o diagnóstico diferencial, pessoal? O diagnóstico diferencial, no caso das formas leves ou moderadas, elas são indistinguíveis de outras doenças infecciosas febris, agudas. Né? Então você vai ter mal-estar, febre, dor no corpo, né? Então são indistinguíveis. Nas formas mais moderadas ou nas formas graves, né, você deve fazer o diagnóstico diferencial principalmente com malária por plasmódio falciparum, uma malária mais grave, a leptospirose, tá? Que é muito parecida, inclusive a própria lesão do fígado, na patologia, ela é muito parecida com a febre amarela, septicemia, febre tifoide, outras febres hemorrágicas, como dengue, chikungunya, tá? No caso aqui, você pode ter também zika, algumas formas de zika também pode ocorrer com hemorragia, outros arbovírus, a dengue hemorrágica,
a gente pode classificar também aqui, tá? E as hepatites virais, principalmente a hepatite aguda, a hepatite de Lábrea, a hepatite delta, né? Em que você vai ter inclusive aquelas células imórulas que eu falei para vocês, tá? Bom, no diagnóstico, o diagnóstico ele acompanha basicamente aquilo que nós vimos para dengue, né? Então você tem desde a sorologia até o histopatológico imunohistoquímico. Histopatológico imunohistoquímica, a partir das vísceras, que são coletadas através de viscerotomia dos casos graves que foram a óbito, tá certo? São colocados em formalina e mandados para o laboratório. E, em geral, esses casos aqui, eles servem mais para o controle e a vigilância da doença. Tá? Sorologia, pessoal. Sorologia, o material utilizado é o soro e tem que ser coletado com anticoagulante a partir do 6º dia do início dos sintomas. Antes disso, você não vai ter a viragem sorológica, tá certo? IgM, né, IgG. Então, o IgG é mais para quadros para estudo de soroepidemiologia e o IgM para diagnóstico mais recente, tá certo? O isolamento viral, pode ter? Pode ter o isolamento viral, tá certo? Então, esse sangue, ele deve ser coletado na primeira semana de doença, olha, entre 1 e 7 dias de doença, tá certo? Isso no sangue e soro. No caso das vísceras, né, dos pacientes que morrem, coletar fragmentos pequenos do fígado e baço, pulmão, cérebro até 24 horas após o óbito, tá certo? Então, vejam que, no caso, para o vírus, você tem que condicionar de maneira adequada, colocar o material em freezer a menos 70, né? Aquele freezer bem potente, né? Menos 70, não é o a menos 20. Menos 20 é a geladeira comum, aqueles grandes para conservar o genoma, o RNA do vírus, né? E não pode ser coletado após 24 horas do óbito, você não vai encontrar, né? PCR é o mais utilizado. Ele é feito no soro, tá certo? Aí você tem a PCR convencional e a PCR em tempo real. Eu já mostrei para vocês quais são as vantagens da PCR em tempo real, lá na aula de dengue, né? Então, o PCR em tempo real ele é o mais utilizado, né? E também coletar entre o 1º e o 7º dia, né? O 7º dia de doença, que é quando você tem o vírus no sangue. Após isso, o vírus desaparece do sangue e vai para as vísceras, né? Esse PCR em tempo real também ele pode ser feito através das vísceras também, para poder auxiliar no diagnóstico anatomopatológico por controle e vigilância da doença, tá certo? E o que é mais importante, o que é tão importante quanto aqui, isso a gente sente na pele lá no serviço de patologia do Evandro Chagas, a ficha de notificação ela tem que vir adequadamente preenchida. Os dados epidemiológicos, o local, se o paciente viajou, não viajou, para onde ele foi, se viajou, se ele foi praticar turismo ecológico, enfim, se ele andou por parque, para poder você ajudar no fechamento do raciocínio epidemiológico e assim o fechamento do diagnóstico do caso. Isso é muito importante. Então, sorologia, pessoal, a partir do 7º dia, do 6º ou 7º dia, isolamento PCR, identificação do vírus, isolamento viral ou PCR até o 7º dia de início da doença, histopatologia e imunohistoquímica, tá? Para aqueles casos que foram a óbito, na qual você tem a história da febre hemorrágica, coleta um pedaço do fígado e das vísceras dos pacientes, fígado, coração, pulmão, manda em formalina 10% para o laboratório e lá então se vai fazer o estudo anatomopatológico e imunohistoquímico do material, ok? Bom, em relação à prevenção, né? Prevenção. Mas antes de falar da prevenção, vou falar do tratamento. O tratamento ele é muito parecido, eu não coloquei aqui, mas o tratamento é muito parecido com o tratamento da dengue hemorrágica. Então, é um tratamento de suporte, é uma virose, é um tratamento de suporte, né? Na última epidemia que aconteceu em São Paulo,
em virtude da grande quantidade de pacientes, o pessoal da Faculdade de Medicina, ali do Hospital das Clínicas, desenvolveu alguns tipos de tratamento em que eles trocavam o plasma do paciente, né, a fim de diminuir a carga viral. Né? Se tentou também um transplante de fígado, baseado no fato de que o fígado é o órgão-alvo, né, do vírus. Né? Entretanto, vale lembrar que no caso do transplante de fígado, o vírus está presente também em outros órgãos. Né? Vimos lá na patogênese, né? Ali naquele slide de patogênese. O vírus também está em outros órgãos. Né? E, então, foram tratamentos experimentais. Né? Mas, assim, o tratamento de suporte, né, é o principal. Né? O tratamento de suporte é o principal. Né, que é muito parecido com aquele tratamento que eu dei para vocês, né, que eu falei para vocês da dengue, né, a hidratação, né, controle de sinais vitais, né, e os tratamentos experimentais que vocês podem pegar em diversas publicações. Tem uma publicação que saiu no Lancet, em que eles descrevem essa corte, né, esse grupo de pacientes que foi acompanhado lá no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E que eles falam de outros tipos de tratamento, inclusive a troca de plasma para diminuir a carga viral e assim, consequentemente, dar tempo, né, para o fígado, vamos dizer assim, se recuperar, descansar e se recuperar e combater a infecção. Né? Em relação à prevenção, é a mesma prevenção que se observa praticamente para a dengue. Entretanto, vale lembrar que no caso da febre amarela no Brasil, a principal ciclo de manutenção da doença no Brasil é o ciclo silvestre. Tá? Ciclo silvestre. Então a melhor prevenção é a vacina. Tá? A melhor prevenção é a vacina. A vacina, ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, né, que pode provocar em algumas pessoas, né, efeitos adversos. Quem não deve vacinar? Crianças menores de 9 meses e adultos com 60 anos ou mais, mulheres que estão em período de amamentação, tá? Pacientes com imunodeficiência por tratamento ou doença e pessoas com alergia a substâncias presentes na vacina ou a ovo de galinha e seus derivados. Tá? Caso você não se encaixe, né, e tiver, por exemplo, outras doenças de base, é sempre procurar a orientação do médico. Né? Em relação a outros tipos de prevenção também, é evitar o quê? Evitar o acúmulo de água. Né? Uma vez que o risco de reurbanização da doença no Brasil, ele é um risco maior que 1. Tá certo? Então, ele é um risco que é factível. Né? Então, é sempre bom você tomar as mesmas precauções que você toma para evitar, né, a dengue. Tá? E associado a isso, sempre é a vigilância de macacos. Né? Olha lá, se você encontra macacos vivos e vê os macacos que estão parecendo saudáveis, proteja os macacos. Os macacos são tão vítimas da doença quanto os seres humanos. Eles são hospedeiros. Né? Você pode, né, esse aqui é um aviso que tinha, por exemplo, lá no cartaz da Fiocruz, né? Não alimentar os macacos, observar se ele está saudável, ótimo. Deixa o macaco na natureza. Né? Não maltratar os bichinhos, eles não são culpados. Né? Se o macaco está morto, né, se você encontra um macaco doente ou morto, você deve informar a Secretaria Municipal de Saúde, né, do seu município. Né? Porque vejam que o controle de macacos, ele é o grande marcador de circulação do vírus. Né? Encontrou um macaco morto, esse macaco deve ser investigado. Se tem febre amarela, é sinal que o vírus está circulando naquela região. Está aqui, olha, os componentes do controle e vigilância da febre amarela. É muito importante. Informação, educação e comunicação. Então você vai fazer a vigilância dos casos humanos, né? Ou seja, ocorreu febre amarela, né? Ocorreu quadro de morte, né? Com sangramento, com febre hemorrágica, coletar o material
e mandar para os laboratórios de referência, né? Os LACEN, os laboratórios de referência, que tem o Evandro Chagas, Fiocruz, o Adolfo Lutz, né? Para o diagnóstico da doença ou não, que é a vigilância dos casos humanos. Cobertura vacinal, muito importante, principalmente em épocas de movimento anti-vacina. A cobertura vacinal ela é essencial, uma vez que a vacina é eficaz, a vacina ela existe desde 1937, tá? E a vacina ela é a principal forma de prevenção. Tá? A vigilância dos macacos também é importante. Se você encontra macacos, né, vivos, saudáveis, ótimo. Eles são os marcadores. Deixa os macacos no seu hábitat, tá certo? Porque uma vez se eles adoecerem, você vai ter o sinal que o vírus está circulando e você pode tomar as providências. Né? Se você tem um macaco morto, é coletar, avisar a secretaria. A secretaria vai, coleta o macaco morto, o material, e manda para os laboratórios de referência para ver se esse macaco morreu por febre amarela. Se morreu por febre amarela, então é sinal que o vírus está circulando na área. Então, há necessidade de ações de contingenciamento, como vacina, e aumenta a vigilância dos casos humanos. E também a vigilância entomológica. Você tem laboratórios de referência que fazem a vigilância entomológica, ou seja, a captura dos mosquitos, né, tá, no ambiente da floresta, e o isolamento viral, a identificação do vírus por PCR em tempo real, tá, nos mosquitos. Com isso também você tem ideia se o vírus está circulando ou não nessa região. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Isso aqui é o contexto One Health, que te chama, né, o contexto de saúde única. Associar a saúde humana, tá certo? Com a saúde animal e com a vigilância do meio ambiente, da biodiversidade. Né? Então, saúde humana, saúde animal e a vigilância da biodiversidade, que está dentro daquele contexto bem complexo, né? Onde as arboviroses elas se mantêm em natureza. Ok? Então, era isso aí que eu tinha, acho, para falar para vocês. E espero ter contribuído, né, com um pouco mais de aprendizado. E me coloco à disposição em outras ocasiões, em outras oportunidades, se a Liga precisar de alguma ajuda, de alguma discussão específica, no que eu puder contribuir dentro da minha área de atuação, eu estarei à disposição. Um grande abraço a todos.